chamar, nós vamos remando. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 40. Gênesis, capítulo 40. Vou ler apenas um versículo e no decorrer da mensagem nós vamos explanando o versículo o capítulo a qual nós acabamos de fazer menção do versículo. O versículo que eu quero usar como base é o versículo de número 23. Gênesis 40, versículo 23. Amém? Diz assim: e o copeiro Mor, ou o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Os irmãos podem sentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, conhecemos bastante a trajetória de José, e por isso é fácil pregar sobre José, porque não temos que explanar muito, já que os irmãos conhecem a história de José, talvez como eu desde a sua meninice. E é uma das histórias bem conhecidas da Bíblia, como Davi, história de Jesus. José é conhecido como um jovem sonhador, e às vezes até mesmo nós nos identificamos com José. Eu olho para a vida de José, eu vejo um jovem sonhador, mas porém esses sonhos não proviam ou não vinham do desejo de José, que se tornaram em sonho. José sonhava sem que ele mesmo estivesse projetando, porque sabemos que o sonho ele pode ter pelo menos 3 pilares. O sonho ele pode ser por conta da comida que você comeu e não descansou ao certo, e aí você fica sonhando um monte de besteira, é conhecido como sonho da barriga cheia. Tem um segundo tipo de sonho, que é aquele sonho que nós estamos pensando, traçando projetos e planos, e às vezes até nós dormimos pensando e acabamos consequentemente sonhando com aquilo. E se existe o outro pilar, que é o sonho espiritual, tanto pode ser da parte de Deus, quanto pode ser da parte do diabo. Então nós podemos observar que o sonho que José tinha não era um sonho de barriga cheia. O sonho que José tinha não era um sonho que ele desejava governar sobre os seus irmãos. O sonho que José tinha era um plano de Deus, mostrando para José aonde José estava e aonde José chegaria, quem José era e quem José seria, porque Deus sempre vai nos mostrar o hoje e também vai nos mostrar amanhã. Prova disso é que nós estamos lendo, olhando para a Bíblia Sagrada e falando: há uma terra prometida me esperando, há uma terra que emana leite e mel, aleluia, há um céu cheio de glória esperando por mim e por você. Deus, Ele nos mostra o hoje, nos mostra também aonde vamos chegar amanhã, só que nós não conseguimos com os nossos olhos carnais, irmão Davi, projetar o amanhã, porque quando nós olhamos para o amanhã, nós observamos o projeto de Deus, observamos o propósito de Deus, observamos o sonho de Deus, e o nosso pensamento é: eu não sei, eu não tenho, eu não posso, eu não conseguirei. Porque humanamente falando, o sonho de José era impossível. Porque José era o 11º filho de seu pai Jacó, ou Israel. José era o primeiro filho de Raquel. Só que José, para que ele pudesse reinar sobre os seus irmãos, teria que todos os 10 morrerem. Porque na hierarquia do povo de Israel, na parte do povo de Israel, no clã do povo de Israel, se começava a reinar através do primogênito. Então o primogênito reinava, depois vinha o outro, depois vinha o outro. Isso só foi mudar lá na frente, irmãos, com Davi, porque Deus mesmo disse: eu estou mudando. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós não vimos ninguém até então que tinha sido mais novo passando a governar sobre os mais velhos. E o que me chama a atenção é que quando José ele vai contar o seu sonho para os seus irmãos falam: não, José, está errado, porque não há possibilidade de você governar sobre nós que somos mais velhos do que você. Só que aí Deus às vezes ele dificulta um pouco mais a nossa situação.
E aí ele vai dar outro sonho para José, que agora o sol e a lua e as estrelas estão se curvando diante de José. Aí os irmãos dele falam, pronto, agora dificultou mais ainda. Porque além de nós, irmãos, termos que servir a ele, nos inclinar a ele, agora papai e mamãe também vai ter que se inclinar a José. Só que a Bíblia diz que Jacó ouvia isso e guardava no seu coração. Os irmãos de José ouviam isso e iravam-se contra ele. Porque como eu já disse aqui em outra mensagem, José, ele contava o sonho e os irmãos interpretavam. Enquanto José falava, rapaz, eu sonhei que tinha um molho de trigo, e os molhos de trigo estavam ao meu redor, e os molhos estavam ao redor, se curvavam perante o meu molho. Os irmãos iam traduzir o sonho, mas você vai reinar sobre nós? Não, mas o meu sonho foi assim, assim, assim. Não, mas você vai reinar sobre papai e mamãe, sobre nós? Então a raiva que os irmãos de José tinham de José não era pela túnica apenas, mas era porque eles viam que aquele sonho de José incomodava eles. Porque, irmãos, tem uma coisa que é verdade: para algumas pessoas você só serve enquanto você está abaixo dele. Irmãos amados, quando você começa a chegar no mesmo tom, na mesma altura, na mesma capacidade, deixa de ser seu amigo, deixa de falar. Para alguns relacionamentos, o casamento só funcionava enquanto a mulher estava em casa. De repente ela ganhou um trabalho, aumentou o salário, ela olha para o marido e fala, não dependo de você, eu não preciso mais de você, eu posso caminhar com as minhas próprias pernas. E assim também com o homem. Então nós podemos observar que às vezes, se existem situações que nós vamos olhar e a pessoa quer que você esteja embaixo dela. Só que a Bíblia vai nos ensinar que José sonhava e contava o seu sonho inocentemente. Aí há quem diga, mas José estava errado de contar os sonhos. Como diz na Bahia, né? José era um boca aberta. Só que não era porque José era um boca aberta. É porque eu entendo, pastor, que se José não conta o sonho dele para os irmãos, de que forma ele chegaria no Egito? Então, às vezes, Deus permite com que situações aconteçam, para que as situações nos levem até o lugar do nosso tratamento para com Deus. Às vezes a situação vai te levar para um lugar que te oprime, que te aperta, que te aprisiona, mas não é porque você está morrendo, faz parte do projeto de Deus na minha e na sua vida. Aleluia! Eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus nunca se esquece dos seus. Eu louvo a Deus, irmãos amados, porque para Deus, quanto mais nós estamos sofrendo, Deus olha do céu e fala, está aprendendo, está evoluindo, está crescendo, está amadurecendo. Irmãos, se o povo de Israel aprendesse, quando chegou em Mara, eles não reclamavam, porque eles iam entender que era apenas o caminho para chegar em Elim. Elim era o lugar onde tinha 7 fontes, Elim era o lugar onde tinha 12 palmeiras, a terra era boa ali, a água era fresca. Só que quando Deus está levando o povo para o caminho de Elim, Deus fala, deixa passar em Mara, deixa passar nas águas amargas, porque eu quero ouvir o que está dentro do coração do povo. A Bíblia diz que o povo chama Moisés e fala, Moisés, tu nos trouxe para cá, para essa terra seca. Moisés, tu nos trouxe para cá, para esse lugar das águas amargas, as águas mornas. Moisés, assim não dá. Mas Deus estava observando e falando, não vai entrar na minha terra, vai participar de ali, para ver que quando eu prometo tirar, eu tiro, quando eu prometo abençoar, eu abençoo, quando eu prometo honrar, eu honro, quando eu prometo levantar, eu levanto, quando eu prometo exaltar, eu exalto. Mas é preciso ter certeza de uma coisa, muitos são exaltados diante de Deus, mas poucos vão entrar na terra que Deus prometeu que lhes daria. Aleluias. Infelizmente o povo olhou para a terra, Obed, olhou para a água, estava melhor no Egito, água amarga, água morna. Eu quero essa água. Era no trajeto para chegar na terra fresca, na água fresca, e no lugar de repouso onde tinha as palmeiras. Deus às vezes permite você passar por alguma situação, para que lá na frente, quando você quebrar a cara, Deus vai mostrar cá atrás e falar, em vez de você glorificar, esperar e descansar, você escolheu reclamar, murmurar e se chatear. O povo questiona Moisés, o povo questiona sobre a situação, e nós podemos ver aqui que os irmãos de José eram a mesma coisa, olhavam para José,
Não se lembravam que Deus também tinha um plano na vida deles, porque a promessa era da descendência de Abraão. Eles eram bisnetos de Abraão. Então todos faziam parte do projeto e do propósito de Deus. Mas o que me chama a atenção é que às vezes é muito mais comum eu querer ter o que o irmão Wellington tem, ao invés de eu querer ter aquilo que Deus tem para a minha vida. Então quando eu vejo Deus honrando o irmão Wellington, eu vou falar: mas por que ele tem e eu não tenho? Por que ele recebe e eu não recebo? Por que para ele chega e para mim não chega? Porque o projeto de Deus na vida do irmão Wellington é diferente do projeto de Deus na minha vida. E aí o momento de Deus abençoar o irmão Wellington chegou, e o meu momento ainda não. Mas isso não quer dizer que Deus se esqueceu de você. Isso não quer dizer que Deus se esqueceu de mim. Isso faz parte do tratamento, do processo de Deus de capacitação para eu adquirir aquilo que Deus tem para a minha vida. Os irmãos de José olham para José e falam assim: não pode reinar sobre nós. Aí imagina que um chega para o outro e fala assim: rapaz, vamos matar esse cabra. Aí Judá fala: não, mas nosso irmão, rapaz, não pode. Como é que vamos matar nosso irmão? Pode não. Vamos fazer o seguinte então, segura ele aí. Eles jogam José dentro de uma cova, dentro de uma cisterna. Aí vendem José para os ismaelitas. Falam: nós não vamos matar não, mas vamos dar um perdido neles. Não sei se mudou muita coisa, porque eu não vou matar, mas vou deixar longe de papai, vou mandar para uma terra que ele não conhece, não sabe costume, não sabe nada de lá. Vamos mandar para lá. José vai sendo levado para o Egito. E a Bíblia diz que quando José chega no Egito, a Bíblia diz então que José é comprado por Potifar. Potifar acha graça aos olhos de José. E a Bíblia diz que tudo quanto Potifar tinha, Deus abençoou por amor a José. E aí eu olho para a situação de José e eu começo a observar Deus agora abençoando José. Deus abençoando Potifar por amor a José, porque não era por conta de Potifar, mas era por amor a José que as bênçãos estavam chegando na vida de Potifar. E aí Potifar, que não é besta, irmão, porque tem uma coisa que o ímpio não é besta. Você pode ter certeza que Jesus mesmo falou sobre isso, que às vezes o filho das trevas é mais prudente do que o filho da luz. Observe então que Potifar olha e fala: rapaz, está dando certo o negócio com esse menino, vamos deixar esse menino tocando no meu negócio aí. Fala: ó, só separa minha mulher, o resto tu comanda. José está governando a casa de Potifar. A Bíblia diz que de repente a mulher de Potifar está olhando para José e falando: do jeito que eu gosto. Essa terra é boa para mim. Porque, irmãos, tem uma coisa que ilude o ser humano, é o pecado. Tiago 1,13 diz que cada um é engodado quando atraído pela sua própria concupiscência. E aí, através da cobiça, é como se o diabo lançasse um anzol e começasse a puxar. E aí aquilo vai se tornando cada vez mais atrativo, mais atraente. E parece que somente aquilo tem sabor e as outras coisas não mais. E aí José está fazendo o seu serviço normal e a mulher está de cá, de butuca, só olhando. De repente não tem ninguém em casa. Está apenas José. Ela olha e fala: agora é o momento. Ela vai e gruda em José. José olha para aquela situação e fala: eu não posso desapontar o meu Deus. Eu fico imaginando, do jeito que a gente vive o evangelho hoje, que basta uma enfermidade, basta uma falta de emprego, basta qualquer situação adversa, já tem gente que some, toma Doril, da igreja sumiu, some, irmão, não vê mais o irmão, mas não, estou chateado com a igreja, eu não quero mais saber de Jesus. E acabam dando as costas para o chamado que Deus tinha na sua vida.
Eu olho para José e aprendo com José, um jovem que estava entristecido porque estava longe do seu pai, os seus irmãos o abandonaram. José tinha todos os motivos para falar assim: eu estou triste, eu vou aproveitar essa oportunidade para afogar as mágoas, para tirar as dores do meu coração. Não, José falou: eu não vou desapontar o meu Deus, nem o meu senhor Potifar. Irmãos, ainda que nós tenhamos que passar gemendo, vamos passar gemendo, glorificando a Deus, porque uma coisa é certa: é um tratamento de Deus para a minha e para a sua vida. Aleluias. Não, ou não, jamais eu fazer isso com meu Deus. Potifar, meu senhor, que me colocou sobre os seus bens, sobre tudo, e apenas me vedor de você. Não. Eu fico a perguntar: se José tivesse cedido aos caprichos da mulher de Potifar, talvez Potifar nunca saberia. Tem tramóia que está feita às escondidas que ninguém nunca soube. Só vai ser revelado naquele grande dia. E fica por debaixo dos panos. E por aí fica. Só que eu fico a perguntar: se José tivesse se deitado com a mulher de Potifar, José talvez podia ser suprido sentimentalmente. José já estava sendo suprido financeiramente. Mas eu pergunto para os irmãos: e quando a fome chegasse? Nos 7 anos que estaria por vir, porque a fome ia vir. Aí eu pergunto: quem Deus ia levantar? Porque o sonho de José se cumpriria desde que José estivesse diante do projeto de Deus. Porque às vezes nós não recebemos da parte de Deus, porque primeiro saímos do caminho da promessa. Porque a Bíblia diz que a promessa seguirão os que crer. Quando eu abro mão das promessas, eu abri mão da minha fé. Então eu não vou adquirir aquilo que Deus havia prometido para a minha vida. Segunda coisa que eu vejo aqui é que se José tivesse abrido mão de tudo aquilo, irmãos amados, ver o quão grande Deus era na vida dele, o quão grandes coisas Deus fez e faria na vida dele. Infelizmente, muitas pessoas, como o chamado como de José, têm cedido pelos caprichos da mulher de Potifar. É com muita tristeza que eu compartilho isso com os irmãos, porque nós temos visto constantemente cantores, pregadores, pessoas, até mesmo um membro comum, que outrora estava uma bênção nas mãos do Senhor, mas bastou uma oportunidade, abriu mão de tudo para cumprir apenas um desejo da carne e se esqueceu das coisas dos céus. Eu olho para essa situação, eu vejo Esaú com fome carnal. Esaú olha para Jacó com guisado e fala: me dá do teu guisado. Jacó me fala: me dá a sua primogenitura. Ele fala: para que me serve a primogenitura se eu estiver morto? Me dá o guisado que eu te dou a primogenitura. E a Bíblia vai dizer, se não me falha a memória, na carta aos Hebreus, que Esaú chorou amargamente, pedindo a Deus de volta a sua primogenitura, mas Deus não deu. Existem coisas na minha e na sua vida que são inegociáveis. Nós precisamos honrar e velar pelos nossos princípios. Irmãos amados, nós precisamos entender que aquele que é de Deus segue a palavra de Deus, busca as coisas de Deus, se santifica nas coisas que é de Deus. Não é tempo de nós ficarmos, irmãos amados, como Esaú. Não é tempo mais de nós ficarmos como Sansão. É tempo de nós sermos como José. Eu não abrirei mão do meu princípio. A minha força, o meu vigor e o meu coração pertence a Deus. Única e exclusivamente de Deus é o meu coração, o meu ser. Eu não vou abrir mão por um momento só. Sabe por quê? José não estava vendo o que iria se cumprir, mas ele sabia que quem serve a Deus fielmente não ficará desamparado. Deus tem uma mesa garantida para você, Deus tem uma mesa de glória para a sua vida. Mas aqui fica a dica: não abre mão do teu chamado, não abre mão do que Deus tem para a tua vida. Fecha a guarda, não aceite sorrisinho
papozinho, conversinha. Eu não tenho tempo para isso. Há um projeto de Deus, há um chamado de Deus. Eu preciso honrar aquele que me chamou. Eu preciso ser fiel àquele que me chamou. Eu preciso velar, porque há um sonho de Deus para se cumprir na minha vida. Você é como José, meu irmão. Segura a onda, fica firme. Não deixe de maneira nenhuma com que as coisas da terra seguem a tua visão espiritual. Enquanto não acontece da parte de Deus, permaneça fiel. Pastor, e quando acontecer, fica mais fiel ainda. Irmão, José, então, ele vai me chamar a atenção, porque José, Alisson, ele vai preferir a prisão, correndo o risco de um enforcamento, mas ele não cedeu. Não cedeu, não vou. A túnica ficou, mas José foi embora. Porque tem situação que nós temos que correr, irmão. Tem situação que a gente não tem que ficar para ver o resultado, não. Não, eu sou um homem de Deus. E vou orar aqui, os demônios vão cair por terra. Quando é demônio, cai por terra. Mas quando é safadeza da outra parte, não cai não, irmão. Então a melhor coisa que a gente tem que fazer, é fugir da aparência do mal. Aí José corre e a túnica fica. E os irmãos conhecem a história. E eu tenho convicção aqui, uma analogia da minha parte. Eu acredito que Potifar não confiou na mulher dele. Uma convicção minha, a Bíblia não está falando. Eu acredito que Potifar não confiou na mulher dele. Por que, pastor, o senhor pensa isso? Porque José era para ser enforcado. Por que, pastor, que o senhor pensa isso? Porque José era para ser preso numa prisão comum. Potifar pega José, coloca na prisão dos servos de Faraó. Potifar não colocou José numa prisão comum. Se você for ver o contexto, você vai ver que Potifar colocou José na prisão dos servos de Faraó. Só que aí, José está lá. Só que mesmo diante dessa situação, eu não vejo José caluniando, não vejo José criticando, eu não vejo José falando assim, Deus me desamparou, Deus me desapontou. Porque há momentos que parece que nós estamos sozinhos. Existem pessoas, irmãos, que parece aquele avião, sabe que vai decolar, daqui a pouco aterrissa de novo. Quando nós olhamos para a vida de José, era a mesma coisa. Agora vai. José agora vai realizar o sonho dele. O pai olhou, deu uma túnica para ele no meio dos irmãos. Agora chegou a honraria de Deus na vida de José. Vai chegar, daqui a pouco José está no poço. Aí José vai para a casa de Potifar. Alguém olha e fala assim, agora José vai ser honrado. Deus está abençoando tudo, está crescendo, o menino uma bênção. Agora vai. Não foi. José vai para a cadeia. Aí a Bíblia diz que na cadeia aparece o copeiro e o padeiro. E os dois naquela mesma noite teve um sonho, que não foi de barriga cheia, que não foi um sonho de pensamentos contínuos na noite, mas foi uma visão. E aí quando eles ficam encucados com aquilo, José vai e fala para eles, olha, a interpretação do seu sonho é assim, a interpretação do seu outro sonho é assim. Como a interpretação do padeiro era da cadeia, ele sairia para a morte, José chega para o copeiro e fala assim, quando você sair, lembra de mim. Mas a Bíblia diz que o copeiro se esqueceu de José. A primeira coisa que eu vejo aqui dentro desse versículo é que há momento, irmãos amados, que não é porque as pessoas se esqueceram de você. Existe momento aqui que não é porque você foi esquecido por Deus. Porque há pessoas que desistiram de tudo. Tem pessoas que estão vegetando porque elas falam assim, eu não quero mais tentar, porque toda vez que eu tento dá errado, toda vez que eu começo não termino, toda vez que parece que eu vou conseguir dá errado. Irmãos, você já parou para pensar se isso é um projeto de Deus na sua vida? José não deu certo com a túnica, José não deu certo na casa de Potifar, José não deu certo dentro da cadeia. Sabe por quê? Porque Deus tinha uma cadeira de glória para ele. Enquanto as coisas não fluem, não frutificam na tua vida, continue servindo a Deus de cabeça erguida. Está doendo, está difícil, mas continue glorificando, adorando, exaltando, porque vai chegar o momento de Deus na sua vida. Aí José fala bem assim para o copeiro, quando você sair da cadeia, lembra de mim. Aí o copeiro todo empolgado, eu vou sair daqui, vou trabalhar de novo, servindo a Faraó, vou lembrar de você, José. E a Bíblia diz que o copeiro
se esqueceu de José. Aí às vezes a gente fala, rapaz, todo mundo esqueceu de mim. Todo mundo, rapaz, não vai pastor lá em casa, não vai vizinho, não vai amigo, ninguém liga, ninguém manda recado. E agora ainda é mais fácil, né, que tem o WhatsApp. Ninguém manda o zap para mim, ninguém manda mensagem, ninguém fala nada. É porque é o momento do silêncio de Deus na sua vida. E é o momento que Deus silencia as pessoas na sua vida. Porque é o momento que nós precisamos aprender com o silêncio. Diz a história que um fazendeiro perdeu um relógio de muito valor para ele, sentimental. E esse relógio de tic-tac, ele tinha certeza que tinha caído em algum lugar no celeiro. Ele chamou os vizinhos, as crianças, os vizinhos, falou assim, ó, quem achar o relógio, eu dou um presente. Porque eu já procurei e não achei, mas eu tenho certeza que está nesse celeiro. As crianças revirou tudo, procurou, não achou nada. Ele falou, tá bom, tem um chazinho ali com bolacha para vocês, vão brincar, vão comer e deixa para lá. Aí um jovenzinho falou assim, eu posso tentar sozinho? Aí ele falou, pode. Aí o jovenzinho foi, entrou, encostou a porta. Daqui a pouco o jovenzinho chegou com um relógio. Ele falou, mas como que você achou esse relógio? Ele falou, foi fácil. Eu sentei, fiquei em silêncio, esperando apenas o tic-tac do relógio aparecer. Há momento que vai ser só você e o silêncio. Até chegar o momento de nós ouvirmos o tic-tac de Deus na nossa vida. Há momentos que nós precisamos parar, irmãos, não falar, não criticar, não murmurar, não ficar se debruçando, se arrebentando, gritando. Tem gente que até urra, bate nas paredes, quer subir na parede. Irmão, calma. A nossa vida é dirigida pelas mãos do Senhor. Se ainda Deus não falou nada, acalma, te aquieta. Deixa de inquietação, de empolgação, de agonia. Calma o coração, irmão. José esperou o tempo de Deus. Olha que foi quase 17 anos. E a Bíblia diz que quando José fala com o copeiro, passou mais 2 anos, Robson. Você já imaginou? José, rapaz, agora vai. O copeiro saiu. Daqui a pouco chega a mensagem de Faraó. José, nós queremos honrar ao Senhor José pela interpretação do sonho do copeiro. Nós vamos estar agora dando para você a sua libertação, juntamente com a sua carta de alforria. Você está livre, não é mais escravo, está livre da prisão, pode voltar para a sua terra. Talvez José estivesse esperando isso, mas lá no céu, nos oráculos de Deus, o Senhor estava olhando e falou, não é libertação que eu tenho para a sua vida apenas, eu tenho um governo para colocar nas suas mãos. Eu quero você salvando um povo da fome e da miséria, aleluia. A Bíblia diz, irmãos amados, que depois de 2 anos está Faraó sonhando. Faraó tem um sonho e não consegue interpretar. Faraó tem um sonho, irmãos amados, e ninguém consegue revelar. Faraó tem um sonho e chama os magos, chama os astrólogos, chama isso, chama aqueles outros ólogos para lá, e ninguém sabe interpretar, ninguém entende de nada. Fala, rapaz, eu não sei se o senhor vai morrer, não sei o que vai acontecer, eu sei que tem 7 no meio. Aí Faraó fala, claro, eu sonhei com 7 vacas, eu sonhei com isso, eu sonhei com aquilo, mas é porque, Faraó, eu não sei, eu preciso da interpretação de vocês. Aí o copeiro se lembra, tem o homem que está na prisão, e ele interpretou o meu sonho. Eu imagino aqui a cabeça de Faraó, irmãos. Pense comigo, Faraó, rei do Egito, tido por ele como um Deus, porque Faraó se achava um Deus, tendo que ouvir a interpretação do seu sonho vindo de um judeu, escravo e preso. Aí, alguém fala, se o copeiro fala, Faraó, José interpretou meu sonho, e aconteceu assim, assim, assim. Foi, manda trazer ele aqui, para que eu possa falar com ele. Manda trazer ele para cá. Faraó vai ter que sentar agora para ouvir José contando a interpretação do sonho. E aí às vezes nós precisamos ver com os nossos olhos carnais que a escada da vida está sendo trilhada da maneira correta, da maneira crescente, não é isso? Às vezes nós olhamos para um servo de Deus
E para uma pessoa que serve fielmente a Deus, e erroneamente nós o julgamos e falamos: olha, o irmão Alisson, Deus tem abençoado ele, olha a gravata dele azul, irmão, nem Salomão teve uma dessa. Às vezes nós olhamos para a situação e olhamos assim e falamos: olha, quanto Deus tem abençoado o irmão porque ele tem adquirido alguma coisa financeira. E nem sempre é assim. Há momento que nós estamos na caverna, irmãos. Há momento que nós estamos aprisionados. Há momento na nossa vida que nós estamos olhando para um lado e para o outro, não está vendo solução, não está vendo saída. E a gente fala: Senhor, o Senhor não está me abençoando. Não. As bênçãos de Deus não seguem o ritmo carnal e nem a escada humana. A escada de Deus, ela é diferente. E quando alguém olha para você e fala: não saiu do lugar, está patinando no mesmo lugar. E quando alguém olha para você e olha dessa maneira, Deus fala assim: não é dessa maneira não, eu estou preparando um governo, eu não estou preparando uma saidinha, eu não estou preparando para ficar uma semana fora, depois voltar para a cadeia, não, eu estou preparando para José um governo inteiro e um povo que vai ser liberto da fome. Precisamos suportar o tratamento de Deus. José ficou fielmente ali, e a Bíblia diz que quando o faraó chega para José calmamente vai explicar o sonho de faraó, mas sem se ensoberbecer. O que me chama a atenção é que José, ele vai primeiramente falar, pastor, para o copeiro ele fala: os sonhos, a interpretação vem de Deus. Porque quando a gente vai ficando um pouco mais maduro, não é isso, pastor? A gente já não se ensoberbece mais com as coisas. Então, foi eu que fiz, foi eu que falei, foi porque eu profetizei, Deus honrou porque foi comigo, foi lá. Não, irmão, chega um momento que a gente fala assim: a glória tem que ser sempre para Deus, a honra vai ser sempre para Ele. Então tudo que eu fizer eu vou colocar Ele na frente. A Bíblia diz que José olha e fala assim: a interpretação dos sonhos vem de Deus. Quando chega diante de faraó, José sabia que a interpretação teria que vir de Deus. Porque uma coisa é verdade, irmão: há muitas religiões por aí, há muitas pessoas prometendo muitas coisas, mas aquilo que é do céu, ninguém interpreta se não for do céu, e ninguém muda se não for mandado de Deus. Então você pode ter certeza de uma coisa, irmão: a Bíblia vai dizer em Êxodo capítulo 2, capítulo 3, e se não me falha a memória, capítulo 4, os magos de faraó olhavam para a situação, e quando o cajado de Arão se transformou em cobra, o deles também foi jogado e se transformou em cobra. E aí eles até então falaram: estão fazendo mágica, a gente também faz. Só que aí até então foi o primeiro, foi o segundo, foi o terceiro. Daqui a pouco eles falaram: faraó, aqui não dá para nós não, isso aqui é o dedo de Deus. Então até quem faz obra maligna contra a tua vida vai ter que ver que você não caiu, que você não tombou, que você não morreu, porque a mão de Deus está sobre a sua vida. Aleluia. É como Davi disse quando escreveu o Salmo 91. Davi se via caminhando, Saul perseguindo, inimigos perseguindo, todo mundo querendo matar Davi. Davi olhando e profetizando e dizendo: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas eu não serei atingido. Aleluia. Irmãos amados, você pode ter certeza de uma coisa: se Deus abrisse hoje a nossa visão espiritual, nós iríamos ver o quanto de demônios e o quanto de maldade tenta sobre a sua vida, sobre a sua família. Mas sabe por que nós não tombamos? Porque a mão do Senhor, o dedo de Deus está apontado sobre a sua vida, falando: aí não vai tocar, aí não vai tocar, aí você não vai matar, essa família você não vai acabar, esse casamento você não vai destruir, essa enfermidade não vai matar. Por quê? Porque o meu dedo está apontado, a minha mão está sobre essa vida, então o mal não vai te tocar. Pode tentar matar José, pode tentar prender José, pode tentar ofuscar José, pode machucar o coração de José, mas não pode impedir com que a realização do sonho de Deus se cumpra na vida de José. Podem tentar 1000 coisas contra você, irmão, você só vai perecer se você abrir mão daquilo que Deus tem para a sua vida.
se só vai perecer se você se antecipar e abrir mão daquilo que Deus tem para a sua vida. Conheço um pastor, e já caminho para terminar, que ele dirigiu a igreja. Ele era o primeiro dirigente. Veio do Nordeste para cá e dirigiu a igreja. Surgiu uma necessidade de uma obra do Nordeste. A situação dele prevalecia para que ele pudesse voltar para o Nordeste, porque ele já conhecia o clima de lá, já sabia a situação de lá. Ele foi para a obra no Nordeste. Quando um pouco tempo depois ele retorna da obra do Nordeste, fica alguém tomando conta da obra lá, e essa pessoa volta da obra do Nordeste. Quando ela chega na antiga obra que ela pastoreava, que ela tomava conta, ela fala para o pastor presidente: eu não aceito o seu segundo. O pastor presidente fala: olha, calma, porque o segundo sempre foi o seu segundo, agora que você saiu, o segundo passou a ser primeiro, e aí você precisa respeitar ele, porque depois a gente abre uma porta para você e Deus prepara alguma coisa. Não, quero ser o primeiro. Aí, ele não aceitou o seu segundo, pegou o seu grupo, o seu povo, saiu do ministério e abriu a igreja. Rebeliou. Depois de, no máximo, um mês, o primeiro pastor teve que sair, porque ele teve que assumir outras coisas. Eu fico a perguntar, se esse pastor aceitasse seu segundo e esperasse um pouquinho mais, ele não receberia a honraria de Deus na vida dele para votar seu primeiro? Às vezes nós só não conseguimos ver a realização dos sonhos de Deus na nossa vida, porque nós nos antecipamos e queremos que Deus assine embaixo as nossas atitudes. Mas você precisa entender, eu preciso entender que o que Deus tem na minha e na sua vida precisa de capacitação, irmãos. E quanto maior é o chamado, maior é a tortura, maior é os problemas, maiores as lutas que nós vamos enfrentar. Observe que quantos José você vê na Bíblia, quantos Daniel você vê na Bíblia, para enfrentar cova de leão, para tomar conta de 120 províncias, de ver a faca no pescoço e falar assim: vai morrer todo mundo que sabe aqui, porque ninguém sabe interpretar o sonho. Já pensou se fosse comigo? Na hora que eu vejo um leão, antes dele me atacar, eu já estava morto. Lá onde a gente mora, irmão, tem parte preservada, de preservação ambiental, e tem os órgãos que cuidam. Então não pode matar os animais. Irmão, tem hora, irmão Robson, que você passa assim, você vê a pegada da onça é maior do que a palma da minha mão. Aí meu cunhado que cresceu na roça, ele fala assim: ó, tá fresquinha, a onça acabou de passar aqui. Aí você lembra de José, você lembra de Sansão, você lembra de todo mundo, mas você fica: Senhor, me dá a visão do invisível para que esse bicho não me veja. Porque, irmãos, há momentos que nós olhamos para a situação e nós falamos: não é para mim isso. E não é porque você é fraco, é porque não faz parte do projeto de Deus na sua vida. Mas quando se trata do nosso projeto, do projeto que Deus tem na nossa vida, nós precisamos suportar calmamente. José passou pelo que passou, porque José não seria um simples líder, ele seria um governador no Egito, que cuidaria tanto de Faraó que estava acima dele, quanto de todas as pessoas que estavam ao redor. Então, a dificuldade hoje que você passa, faz parte da escalada de Deus, para que você possa chegar aonde Deus quer que você chegue. Eu encerro aqui a mensagem dizendo para você o versículo que nós lemos. O copeiro se esqueceu de José. Aí nós podemos olhar para esse versículo e tentar trazer ele para nós e dizer: o copeiro se esqueceu de mim, mas Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. O que você está passando hoje é
experiência para você sustentar com as suas mãos aquilo que Deus tem para a tua vida. Enquanto você não se apressa, Deus está moldando você, capacitando você. Você pode observar, José, ele esteve o tempo todo no Egito, mas o Egito não desviou José. O coração de José nunca pertenceu ao Egito. Sabe por quê? Porque o tratamento de Deus foi eficaz, não para José alcançar o trono diante de Faraó, mas para José permanecer firme na presença de Deus. Se nós segurarmos firme, o que de Deus virá sobre a mim e sobre a tua vida não é só apenas físico, mas também espiritual. Certamente com as bênçãos que virá, nós não vamos nos desviar, mas vai ser um motivo, um combustível para que eu possa caminhar fielmente dentro do propósito de Deus na minha vida. Que Deus abençoe a tua vida, que assim como José, eu e você possamos ser fiel a Deus, fiel ao nosso chamado, caminhar em rumo ao propósito de Deus na nossa vida, porque uma coisa é verdade: Deus não vai deixar você e nem eu desamparado. Eu encerro aqui a mensagem, porque já deu a minha hora, dizendo para você, irmãos, a luta vai ser grande, a tentação é maior ainda, mas Deus é maior do que todas as coisas. Eu olho para Paulo e vejo Paulo dizendo que os planos de Deus, as coisas que Deus tem na nossa vida, são maiores do que o nosso coração pode pensar. Então não abra mão das coisas espirituais pelas coisas carnais, porque as coisas carnais são ilusórias, daqui a pouco se vai, mas o que de Deus tem para a sua vida começará aqui na terra e trilhará um caminho até os céus. Forte abraço, que Deus te abençoe.